Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostaria de convidá-los para a nossa reflexão dessa semana. Alguns fariseus e mestres da lei disseram a Jesus que queriam ver um sinal milagroso feito por ele. E Jesus então respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso. Mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus capítulo 12, versículos 39 e 40. O profeta Jonas havia sido lançado ao mar pelos marinheiros, jogado no mar, e o Senhor fez um grande peixe, que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe por 3 dias e por 3 noites. E de dentro do peixe, Jonas, arrependido, ora ao Senhor, o seu Deus, e o Senhor deu ordem ao peixe novamente, e ele vomitou Jonas na terra, em terra firme. E Jesus compara este sinal de Jonas com o milagre da sua ressurreição. Jesus ele foi crucificado, ele foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Como afirma Pedro na sua mensagem, Atos 2, mataram Jesus, contudo Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos 2, 24. Então vejam, assim como o peixe recebeu ordem de Deus para vomitar Jonas na praia, a morte foi obrigada a devolver Jesus à vida. Assim como o peixe não pôde manter Jonas no seu ventre, a morte também não pôde reter Jesus. Jesus ele foi morto, mas ele atravessou a morte e saiu do outro lado para a vida eterna. Jesus ele venceu a morte, ele ressuscitou. E Paulo, ao falar da ressurreição, em 1 Coríntios capítulo 15, ele afirma: então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 a 57. Veja, o aguilhão da morte é o pecado, isso é, o que dá à morte o poder de ferir as pessoas é o pecado. Mas Jesus não tinha pecado. A morte se enganou ao tentar exercer o seu poder sobre Jesus, o Filho de Deus. Jesus ele não tinha pecado e, portanto, era impossível que a morte o retivesse. Os laços da morte que prendiam Jesus, eles foram rompidos. Jesus ele venceu a morte e ressuscitou para compartilhar conosco essa vitória. Como afirma Paulo acima, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias, pois assim como Deus ressuscitou a Jesus, nós que cremos nele também seremos ressuscitados para a vida eterna. Jesus Cristo ele morreu pelos nossos pecados. Graças ao sacrifício de Jesus na cruz, os nossos pecados foram perdoados. Portanto, a morte também não terá mais poder sobre nós. A morte ela se enganará novamente ao tentar exercer o seu poder sobre nós. Ela não vai conseguir nos manter presos no seu ventre. Quando Jesus voltar, quando a trombeta soar, aqueles que foram engolidos pela morte, crendo em Jesus, serão ressuscitados para a vida eterna. Os laços da morte serão rompidos, a morte será finalmente destruída e nós herdaremos a vida eterna. Portanto, se nós estamos em Cristo, não precisamos mais temer a morte. Nós podemos também exclamar: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória?
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Que Deus os abençoe com graça e paz, em nome de Jesus. Amém.